tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos nesta igreja matriz de São José Operário, irmãos e irmãs que nos acompanham através das mídias sociais. Hoje, nosso Senhor responde para nós não apenas uma dúvida de um mestre da lei. Jesus responde para nós qual é a receita da vida eterna, qual é o itinerário do céu, quais são as etapas da felicidade. O itinerário do céu, a receita da vida eterna e as etapas da felicidade passam por estes dois mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sabendo que Deus é Deus, que Deus não é uma ideia, que Deus não é um pensamento, que Deus não é um mito, que Deus é Deus, que me criou, que me redimiu e que me chama concretamente e constantemente a aderir à sua proposta de amor para a minha vida. Deus não espera que sejamos para Ele marionetes em suas mãos. Deus não espera que sejamos para Ele criaturas cegas na obediência. Deus espera que sejamos pessoas que o amam. E, portanto, Deus nos cumula de liberdade, porque só se ama na liberdade. Não existe amor na obrigatoriedade. O amor se dá na liberdade. Amar a Deus é muito mais do que simplesmente praticar alguns mandamentos. Amar a Deus é não compreender a própria vida, a própria existência sem Ele. Amar a Deus é colocá-lo como a base e o fundamento da própria existência. Se Deus não existisse, nós seríamos os mais deploráveis seres que existiriam sobre o mundo. Porque nós nos afanamos por tanto, porque nós nos preocupamos por tantas coisas, e no final voltaríamos para o nada de onde teríamos saído um pouco antes. Mas porque Deus existe, mas porque Deus nos ama, nossa vida
não é essa louca corrida do nada para o nada, mas é a corrida confiante do Filho ao encontro do abraço derradeiro e definitivo com Deus. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas, amados irmãos e irmãs, é adquirir sentido para a própria existência. Mas o amor a Deus, ele requer alguns elementos de todo o coração. No Antigo Testamento nós ouvimos Deus dizer que Ele é um Deus ciumento e que nós não podemos prestar culto a outros deuses. Deus quer que o amemos e o amemos só a Ele, sem dividir o nosso coração com outras coisas. E as outras coisas que amamos só têm sentido serem amadas se forem amadas em Deus, por Deus e em vista de Deus. Amar a Deus de toda a alma significa amar a Deus com todas as potências que Ele mesmo nos cumulou. Amar a Deus com todo o entendimento. Como é triste, às vezes, encontrarmos católicos, há tanto tempo católicos, e conhecem muito pouco sobre Deus. Conhecem mais, talvez, do último capítulo da novela das 8, do que sobre Deus. Que pena que ainda hoje existam católicos que não saibam distinguir elementos essenciais da fé. As pessoas mais simples têm um conhecimento muito mais profundo da fé do que muitas vezes aquelas que têm tantas possibilidades intelectuais, de tempo ou de qualquer outra ordem. Procuremos amar a Deus também com a nossa inteligência, com o nosso entendimento. Vivemos num tempo onde é tão fácil fazer pesquisas. Me lembro, quando eu estudava o ensino fundamental, fazer uma pesquisa significava ir a uma biblioteca, abrir um daqueles conjuntos imensos de livros e ali procurar o que se tinha interesse. Hoje, em 2 cliques, podemos fazer uma pesquisa. Temos tantos sites católicos que podem nos ajudar. Temos vídeos de tantos padres bons que nos ensinam o caminho de Deus. Como seria bom que a gente todo dia escutasse Padre Paulo Ricardo. Como seria bom se nós aprofundássemos nossa fé na Canção Nova ou em outra TV católica. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. É bem verdade, amados irmãos e irmãs, que nós temos tantas forças ou tanta força para fazermos algo que nós queremos. Com quanta facilidade nós empreendemos força e tempo para nos dedicarmos a alguns assuntos bons, interessantes e que devem sim serem buscados. Porém, o problema se coloca quando nós comparamos a nossa busca pelas coisas deste mundo com a busca pelas coisas de Deus. E deveríamos nos perguntar, seria com a mesma força e intensidade? Eu me dedico às coisas de Deus com o mesmo amor afinco com o qual me dedico às coisas deste mundo? O amor a Deus. O amor a Deus que se declina na vida de oração. O amor a Deus que se declina na busca do sacramento. O amor a Deus que se declina na escuta de sua palavra, na escuta de sua igreja e na escuta do próprio Deus que fala constantemente a nós. Essa é a resposta que Jesus deu ao mestre da lei. Interessante que o mestre da lei perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos?
E Jesus disse: o primeiro mandamento é amar a Deus. Porém, Jesus continuou. Ele não tinha perguntado qual é o segundo mandamento. Ele perguntou apenas qual é o primeiro mandamento. E por que Jesus, então, ao responder sobre o primeiro mandamento, já coloca um segundo mandamento? A resposta é que não existe o primeiro mandamento onde não existe o amor ao próximo. É somente no amor ao próximo que o primeiro mandamento se torna eficaz. É somente passando pela prova do segundo mandamento, do amor a Deus, do amor ao próximo, que o amor a Deus adquire fundamento e razão de ser. Do contrário, viveríamos uma fé fora do mundo, viveríamos uma fé de modo distante, fria, viveríamos uma fé apenas horizontal. A fé requer também um cuidado vertical, uma fé vertical. Ela requer também um cuidado horizontal. Ela também nos faz olhar quem está ao nosso lado. Por isso, o amor ao próximo se torna para nós o ponto de exame sobre o nosso amor a Deus. Neste sentido, o apóstolo São João escreveu: engana-se quem diz que ama a Deus e não ama o próximo. É mentiroso, porque não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos o próximo a quem vemos, que está conosco dioturnamente. Amar ao próximo por amor a Deus. Não amamos ao próximo porque ele é bom. Não amamos o próximo porque ele merece enquanto ser humano. Amamos o próximo porque nós amamos a Deus. E porque o próximo é filho de Deus. Para poder dizer: Pai nosso, eu preciso me reconhecer irmão de todos. Busquemos ser concretos, amados irmãos e irmãs, também no amor ao próximo. Como está a nossa caridade? Como está o nosso modo de tratar os demais? Como está a nossa caridade no falar dos outros? Como está a nossa caridade em rezar pelos outros? Como está a nossa caridade em dar algo ao outro? E, sobretudo, como está a nossa caridade em dar-se ao outro? Às vezes é tão fácil dar algo ao outro, quando na verdade deveríamos, antes de mais nada, nos darmos aos outros, entregarmos-nos aos demais, num serviço de amor que, em última análise, autentifica a nossa fé em Deus e o nosso compromisso de cristãos. Amém. No instante de silêncio, meditemos sobre esse evangelho.